Oi, gente, eu sou a Lola. Eu sou o Lucas, nós somos do Lolo. Travel. E esse é o nosso vlog sobre espiritualidade na Índia. Índia, quando você pensa na Índia, você pensa o quê? Espiritualidade, yoga, meditação, berço da civilização, 1000 anos atrás, tudo lá o quê? 1000 anos, 5000 anos atrás. E a gente tinha uma expectativa muito grande sobre isso, assim, muitas pessoas do mundo inteiro resolvem ir para a Índia quando estão passando por um momento de transformação ou querem se conectar com a sua espiritualidade, querem se conectar com o seu universo interno, querem começar uma jornada nesse caminho. A Índia está muito associada a esses movimentos. E a gente, na nossa expectativa, chegamos lá e encontramos várias coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, comente, dê um like e acompanhe nosso material. A Índia é o berço das civilizações e das religiões. Isso significa que os registros de coisas mais antigas que a gente conhece na Terra vêm da Índia, em termos de civilização. As estruturas mais antigas, as escrituras, as línguas, as religiões mais antigas, é tudo de lá. O cara que inventou o zero vem de lá, a matemática, tudo vem de lá. É impressionante. A gente acha que um monte de coisa foi inventada na Europa. Muita coisa, na verdade, não foi. Muita coisa foi inventada antes, muito antes, na Índia e no Oriente de forma geral. Então é realmente o berço da civilização, uma das culturas mais antigas, é a cultura mais antiga do mundo. Índia, China e África. Então, a religião mais antiga do mundo, o hinduísmo, que é uma das religiões mais populares na Índia até hoje, é a primeira religião, uma das primeiras religiões mais antigas do mundo, depois do xamanismo, porque o xamanismo certamente é uma das primeiras religiões, porque é o contato direto ali do homem com a natureza. Mas logo depois, uma organização maior, é o hinduísmo. E o budismo, o janaísmo e o sikhismo também são religiões grandes, também são muito praticadas na Índia. Além dessas, tem outras religiões que chegaram na Índia, como o catolicismo e o islamismo, que hoje em dia também é bem grande lá. Quando você chega na Índia, uma coisa que não tem como passar despercebido é a quantidade de templos para tudo quanto é lado. Templo, 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 templo. E se não é templo, tem uma estátua de algum deus. E eles têm diversos deuses e deusas que eles cultuam no hinduísmo, que é a religião mais popular do país. Então, templos, estátuas de deuses de todos os tamanhos, da mais gigantesca do tamanho de um prédio até a mais pequena. Incensos, então as cidades têm cheiro de incenso, que são acesos o dia inteiro, da lojinha, do comércio, do restaurante, das casas, todo mundo acende incenso, muitas flores. Então, os rituais estão presentes no cotidiano do indiano. Todos os dias, na parte da manhã, eles fazem rituais. Em algum momento do dia, eles vão tirar um tempo para ir no templo, fazer uma oferenda para algum deus, estar em contato e rezar para algum deus. No final do dia, eles têm a cerimônia do Aarti, que é a cerimônia do fogo, que é em contato com esse elemento. Então, está muito presente na rotina deles, muito enraizado com o modo de viver deles. Chama muita atenção para os olhos, porque é bonito, colorido e diferente. Todo dia eles se cumprimentam falando Namastê ou Namaskar, ou Namaskar, que significa o Deus ou o divino que habita em mim saúda o divino que habita em você. Não é bonito? É o nosso oi, tudo bem? Oi, divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo, como eles são um país que cultua muito a tradição tem uma das fraquezas, que é a repetição vazia. Então, muitas vezes a gente percebia que os rituais, as oferendas, os cultos eram feitos apenas como uma repetição daquilo que é feito há muito tempo, sem questionamento do porquê a gente está fazendo isso, para que a gente está fazendo isso e se eu realmente quero fazer isso. Então, a gente vivenciou e experienciou muitas situações em que eram muito bonitas, os templos, os altares, o ritual, a cerimônia, mas elas eram vazias de significado. As pessoas que estavam ali estavam só fazendo o que alguém pediu para que elas fizessem. Como a maioria das religiões, há um dogmatismo. As pessoas passam a repetir os dogmas, ou seja, as verdades construídas sem questioná-las e sem saber muito a origem delas. Então, como são religiões e costumes muito antigos, as pessoas nem todas têm um senso crítico e um conhecimento, inclusive a oportunidade de conhecer mais profundamente os porquês e as origens de todos os rituais e os conhecimentos. Até porque, por exemplo, um dos principais textos, os Vedas, é escrito em sânscrito antigo, em forma de rima,
coisa super complexa. Então, nem todo mundo tem acesso a essas informações e tem um senso comum de pessoas que cultuam de uma forma repetitiva e vazia, como em muitas religiões. A gente pôde perceber que, apesar de ser o lugar onde a meditação nasceu, por exemplo, é um país que as pessoas são muito agitadas. Então a gente tinha expectativa de que fosse encontrar todo mundo zen, conectado com o espírito, tranquilo, ansiedade zero, chegamos lá, caos. Pensa num caos. Ai, se você acha que você vai pra Índia e vai tipo gente, até chegar no momento de quando você tá na Índia, vai demorar. E isso foi muito impactante e chocante pra gente, ver como as pessoas do lugar onde a meditação nasceu estão e vivem e interagem, ao mesmo tempo que a meditação, né, trabalha muito com o elemento do ar, do éter. A gente via muito fogo nas pessoas, então elas são muito foguentas, comem muita pimenta, isso deixa elas muito agitadas. Exatamente, é claro, come pimenta o dia inteiro, pimenta no café da manhã, pimenta no almoço, pimenta em todas as refeições, muita pimenta, inclusive nas bebidas, no chai tem pimenta, em tudo tem pimenta. Então a gente acha que um dos principais motivos desse fogo interno é que eles cultivam esse fogo a partir da pimenta e eles cultivam inclusive o ritual do fogo todos os dias. Outra coisa que a gente percebeu que na Índia é muito frequente é o culto da deusa em todas as suas manifestações. A deusa como a grande mãe natureza, a deusa água, as deusas em formato de deidades, Sarasvati, Shakti, Kali, Durga, Bhuvaneshwari e todas as outras deusas, mas ao mesmo tempo que eles cultuam a deusa nas suas diferentes formas e manifestações no mundo, a gente percebeu uma discrepância muito grande entre o culto da deusa nos rituais do dia a dia e a forma como eles tratam a deusa manifesta na sua forma física, a mulher. A Índia é um país muito machista, muito repressor, e isso a gente vê também quando a gente fala que muitas vezes a gente vê os indianos repetindo rituais. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, que existiam rituais da fertilidade, rituais que cultuam os órgãos sexuais da mulher e do homem, num lugar onde não se fala sobre sexo, onde a escolha sexual não é uma coisa livre, onde o casamento é arranjado, escolhido pelos pais, e onde a mulher, o papel dela é servir ao homem, cozinhar, criar e educar os filhos e ficar em casa. É uma ironia, né? Você cultuar a deusa de um lado e a deusa que está ali do seu lado, ela ser ignorada, ser reprimida e ser colocada numa caixinha dentro de casa, na cozinha especificamente. É um país muito machista, onde tem um nível de estupro, de violência contra a mulher, de abuso muito grande, onde as mulheres não têm liberdade nem possibilidade de assumir as suas qualidades do feminino, que geralmente não tem nenhum poder de escolha sobre tomada de decisões de sua vida, nem para tomar decisões pertinentes ao que ela quer fazer, como muitas das mulheres não estudam, muitas não trabalham e quando trabalham sobem subempregos. Até hoje existem casos de pais que se suicidam quando sabem que vão ter uma filha menina. Até hoje a menstruação é tida como uma coisa impura na Índia e as mulheres, quando menstruam, vão para um quarto fora de casa, dormem fora de casa porque elas estão impuras para serem tocadas pelos maridos ou por outros membros da família. Até hoje, a mulher é objetificada e tem que esconder os ombros, as canelas e o corpo todo até no momento de ritual para se banhar no rio, porque ela pode ser objeto de desejo. A gente não está falando de um país com 200 mil habitantes, a gente está falando de um país com 1,8 bilhão de habitantes. Maior população do mundo. É quase 1/3 da população que existe no mundo, a gente está falando aqui. Então, se você tiver interesse sobre conteúdos do feminino na Índia ou em outros países do mundo, por favor, comenta aqui embaixo que a gente produz mais conteúdos relativos a esse assunto também. Inclusive, temos uma entrevista com a Sadhviji, que é uma figura muito, muito importante, ligado à espiritualidade e ao feminino, que reside no norte da Índia, em Rishikesh. Ela tem um trabalho muito ativo de espiritualidade e com mulheres e com meninas, crianças também. Além disso tudo, Índia
é o berço da nossa queridíssima prática de yoga. A yoga é uma prática espiritual, um sistema que muitos chamam de ciência, um sistema filosófico, para alguns é levado até como religião, como estilo de vida, então tem diferentes interpretações para esse sistema. E é uma prática de entrar em contato com o seu mundo interno, é uma prática de autoconhecimento, é um método que te leva com o objetivo da iluminação, do contato com o Samadhi, que é entrar em contato com o todo que você é, sair da separação do ego. E a gente vê na Índia como berço dessa prática, que no começo era tida como uma atividade circense esquisita para os ocidentais, hoje em dia está em moda, está em tudo quanto é esquina, estúdios de yoga com diversos estilos de yoga pipocando, todo mundo que já praticou sentindo os benefícios dessa prática no corpo, na vida, na respiração, em tudo. Então a gente vê muita yoga na Índia, uma yoga muito feita, muitas vezes feita para o ocidental por conta dessa moda. Rishikesh, que é a capital do yoga, você vê tanta escola de yoga, formação de yoga, aulas regulares de yoga para tudo quanto é lado que você não consegue nem escolher. Então é um verdadeiro boom que a gente vê lá, mas em lugares específicos. Por exemplo, a gente achava que ia chegar na Índia e que ia ter yoga para tudo quanto é canto, mas a gente passou em algumas cidades que não tinha yoga. Ou se tinha, era lá longe, um estúdiozinho pequeno, um cara que dava aula em casa, ou alguma coisa bem pequena. E é também o berço de um lugar que tem uma quantidade enorme de gurus, né? Guru em sânscrito significa professor. Aqui pra gente, a gente ouve guru, parece que é um mestre espiritual, mas é nada mais que professor. Então todo professor na Índia é um guru. Temos figuras importantíssimas da espiritualidade, pensadores, né, que iluminaram uma série de conhecimentos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que vieram da Índia, como Gandhi, Mahatma Gandhi, como o próprio Osho, como o Paramahansa Yogananda, Sai Baba e milhares e milhares. A gente teve a oportunidade de visitar o centro do Osho, em Pune, que se chama, na verdade, resort. Então é um resort. E a gente ficou muito espantado com a mercantilização de toda a espiritualidade. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção para mim e para o Lucas na nossa estadia na Índia, como a espiritualidade virou um produto. A gente está falando de um país pobre, né, e que viu uma oportunidade. Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas o cuidado é da espiritualidade só virar um produto. Então é a roupa que você compra, é o tapete que você usa para praticar, é os mantras que você decora para cantar, é o Japamala, é o Dharma Shopping que a gente chama, né? Você deixa de ir pro shopping normal para comprar a roupa que você comprava e agora compra a roupa indiana e o incenso de masala. O próprio Osho durante a vida inteira nunca foi contra, ao contrário, é um líder espiritual bastante polêmico, justamente porque ele sempre valorizou a mercantilização, sempre valorizou os bens materiais, nunca escondeu que gostasse disso e sempre fez parte dos seus ensinamentos. Mesmo sabendo disso, tendo um pouquinho do conhecimento, a gente ficou bastante impressionado com os valores lá. Mesmo pra gente era muito caro passar um dia lá no resort do Osho, era tudo muito caro. Para entrar no resort do Osho, você tem que comprar uma roupa que é um vermelho vinho específico. Se você traz uma roupa sua que é da mesma cor, você pode ter problema se ela tiver um bordadinho, se ela tiver uma coisinha que é fora do padrão. Pode ser que passe, pode ser que não. Depois você tem que comprar uma roupa branca para participar da meditação do fim de tarde, que é uma meditação especial que acontece num lugar especial. E aí, de novo, você pode levar uma roupa branca? Pode, mas eu vi pessoas que levaram a tal da roupa branca de casa e aí na entrada o porteiro lá do espaço falou: ah não, a sua roupa não pode entrar porque isso, tem que ir lá comprar. E aí você vai lá e compra a roupa branca. Aí tem que comprar a meiazinha branca para fazer conjunto com a roupa branca. Aí tem que deixar os seus bens na hora que você entra num armário, mas você não vai deixar o armário aberto, então você tem que pôr um cadeado. Aí eles vendem o cadeado. Você vai nadar, tem umas piscinas lindas lá e você tem que comprar o biquíni da cor deles. Do vermelho. A comida lá, que você quer ficar o dia inteiro, quer aproveitar, então você come lá. A comida lá é caríssima. 4, 5 vezes mais caro do que comer fora. O Osho tem um sistema muito interessante de meditações, a gente aproveitou muito as coisas que a gente fez lá, mas de novo é a Disneylândia do espiritual.
E aí você pode pensar nas coisas boas e nas ruins da Disneylândia, né? E aí você escolhe se você quer ir ou não. Eu não. A gente também teve a experiência de morar num ashram. Os ashrams são muito comuns na Índia. Ashrams são lugares de recolhimento, de se retirar, né? Às vezes a gente faz um retiro no ashram porque a gente está se retirando da nossa vida para um momento de silêncio, para um momento de interiorização, para um momento de olhar para dentro. Muitas vezes os ashrams têm retiros de silêncio, ou retiros de meditação, ou retiros que misturam meditação e yoga. A gente foi também cheio de expectativa morar num ashram, que a gente no meio do caminho percebeu que parecia mais um esquema de hotel do que de ashram, mas depois mudou a nossa ideia. Isso, a gente chegou no Parmaniketan, que é um ashram super famoso lá em Rishikesh, e tivemos 2 experiências lá. A primeira foi mais ou menos, e a segunda foi maravilhosa. A primeira foi de um hotel, né? A gente estava pagando para estar num lugar que era chamado de ashram. Isso. O que aconteceu é que os líderes espirituais não estavam lá nesse momento, que é a Sadhvid e o Swamiji. Da segunda vez, quando eles chegaram lá, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a Sadhvid, e ela foi super maravilhosa, carinhosa, acolhedora, e ela convidou a gente para voltar. E dessa segunda vez, com a presença deles lá, o ashram se transformou, foi muito legal, foi muito mais rico, com atividades assim todo dia, foi muito bonito, e aí a gente teve uma experiência muito gostosa. É um lugar que vale a pena ir, se você quer, é muito acessível, é muito barato. Se você não tem dinheiro mesmo, você é acolhido lá, você troca serviço, você faz o que pode lá, eles recebem, tem uma comida muito boa e baratíssima, e você tem essa oportunidade de viver um tempo, experimentar como é viver um tempo no ashram. Sim, as atividades do ashram, quando os 2 líderes não estão lá, são poucas em relação à nossa expectativa ocidental, né? Eu tinha aquela expectativa de chegar e aí ter coisas para fazer, só que na verdade o movimento é não ter que fazer, né? A gente está tão acostumado a fazer, que a gente quer chegar no ashram e quer ter agenda. Meditação das 7 da manhã, yoga das 8, de jejum das 9, workshop das 11 e seguir assim o dia todo. E aí quando a gente chegou lá, tinha um ritual às 4 horas da manhã em sânscrito, uma yoga às 7 horas da manhã, básica pra gente, assim, bem pra iniciante, e acabou. E aí depois era o arte, 5 horas da tarde. E aí, o que você faz naquele espaço? Tá lá pra existir, né? Pra ser. Você não tá lá pra fazer. Então, uma coisa interessante que a gente percebeu na nossa expectativa e na realidade do que aconteceu e como é que a gente interagiu com esse gap, né, entre essas 2 coisas. Foi uma experiência muito interessante. Mas tem ashrams de todos os tipos. Tem esse cheio de agenda também. Tem esse cheio de agenda também, tem muitos tipos, a gente pode falar sobre isso. Se você tem interesse, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. A gente ficou sentindo falta de encontrar lugares de Tantra. O Tantra, apesar de ter nascido na Índia e ser a base do yoga, ele foi perseguido, assim como outras escolas no passado. Os tantristas foram perseguidos, torturados de formas violentas, então é um conhecimento que se perdeu muita coisa foi queimada, muita coisa foi destruída. E a gente tem acesso a muita coisa do yoga, mas o que veio antes do yoga a gente tem pouco acesso. Então a gente ficou com essa vontade de quero mais, ainda não encontramos. Inclusive, se você tiver uma dica pra gente de onde estudar Tantra na Índia, manda pra gente. Porque a gente acaba vendo que tem muitas escolas hoje em dia estudando Tantra fora da Índia, isso se popularizou nos últimos tempos, inclusive, mas lá na Índia isso é um super tabu e é muito difícil você encontrar pessoas trabalhando de uma forma séria o tantrismo, que é para além de qualquer sexualidade rasa, para além de qualquer trabalho de sexualidade. Só dando um parênteses para vocês, é uma filosofia, um trabalho, é uma gama de conhecimentos filosóficos enorme, muito grande, profundo, e que envolve diferentes técnicas e métodos dentro dele. O que a gente pode dizer da nossa experiência de espiritualidade na Índia é que se você vai para a Índia em busca de uma conexão espiritual, vá também sabendo que você vai encarar as suas sombras, vá sabendo que você vai encarar o seu caos interno e o caos externo, e vai sabendo que você vai encarar e vai encontrar tudo aquilo que você está procurando e tudo aquilo que você nem sabia que estava procurando. Um dos grandes ensinamentos espirituais que a gente teve na Índia, por exemplo, foi aprender a abrir mão, deixar que as coisas acontecessem e confiar no universo. Porque lá
a todo momento você é desafiado a não ter regras, a não ter normas, a perder o controle. A perder o controle. E isso, embora aconteça de uma forma caótica, no trânsito, na forma das pessoas falarem, eu acho que tem a ver com uma espiritualidade profunda que eles têm, mesmo nessa forma de caos. Inclusive porque o caos também é uma parte do universo, uma parte da criação, uma parte da vida, e eles assumem isso. Então, na verdade, é um pouco de uma visão etnocêntrica nossa achar que o caos é ruim, é errado. Não necessariamente. O caos pode ser talvez um único lugar para uma transformação. E isso a gente vive muito quando a gente vai para a Índia. Então, se você gostou do nosso conteúdo, dê um like. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Ativa o sino para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo. A gente está cheio de conteúdo super especial da temporada Ásia. Confere tudo aqui nas nossas playlists. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Namastê.